Olá, co-criador! Eu sou a Jéssica Guedes e hoje estou aqui para ler mais 2 relatos desse livro, que é o livro Telepsiquismo, do Dr. Joseph Murphy. Provavelmente você já conhece o autor pelo grande sucesso que ele tem no livro O Poder do Subconsciente, que inclusive eu sempre falo aqui nesse canal também. Nesse livro Telepsiquismo, ele fala sobre como utilizar o poder da sua mente para manifestar coisas, conseguir falar com o seu subconsciente, ter respostas especialmente do seu subconsciente. Então, eu estou com dúvida sobre determinada coisa, o que será que aconteceu com determinada pessoa? Então você consegue utilizar esse poder que você tem interno para ter acesso a essas informações. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar o link para a Amazon aí embaixo. Se comprar através do meu link, estará apoiando o canal. Se você já tiver o livro, nós vamos ler primeiro o depoimento que está na página 63. Então vamos lá. O nome desse primeiro relato é Como o telepsiquismo preveniu uma jovem e ela cancelou seus planos de casamento. E ele diz o seguinte: uma jovem que estava noiva e de casamento marcado veio aconselhar comigo. Falou que se sentia muito deprimida, pois não se achava preparada para casar, mas não queria ferir os sentimentos do futuro marido. O melhor momento para prevenir um divórcio é antes do casamento. Durante nossa conversa, ela me contou que havia sonhado a mesma coisa durante 10 noites consecutivas. Ela via diante de si a imagem de um homem barbado apontando para a estrela de Davi, uma estrela de 6 pontas que é o símbolo do judaísmo. Perguntei-lhe como interpretava esse sonho. Em vez de responder, ela me disse que não frequentava mais a sinagoga. Costumava ler e estudar os salmos de Davi, mas seu noivo era ateu e ridicularizava todos os credos religiosos. Expliquei-lhe que o subconsciente está profundamente interessado na autopreservação e que, sem dúvida, estava tentando protegê-la por meio de uma dramatização simbólica da estrela. E acrescentei que sua própria intuição lhe revelaria o significado do sonho. A moça rompeu o noivado, nunca mais o sonho voltou. De repente, ela teve uma profunda sensação de paz, voltou à sinagoga, recomeçou a estudar os salmos de Davi e rezou para que a inteligência infinita atraísse um homem que combinasse com ela em todos os sentidos e que tivesse uma profunda reverência pela presença divina em todos nós. Mais tarde, ela se casou com um homem religioso e hoje é muito feliz. Essa moça encarou o sonho como um aviso e tenho certeza de que sua interpretação foi correta. A Bíblia diz: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Mateus 2:12. Eu recebi há algum tempo já aqui no canal um comentário de uma querida inscrita falando que ela tinha recebido ali através do sonho e que ela não sabia se significava alguma coisa esse sonho, né? Agora eu não vou lembrar exatamente qual foi o sonho dela, porque já faz um certo tempo que eu lembro de ter recebido esse comentário. Mas se você está assistindo esse vídeo agora, o sonho sim, muitas vezes eles trazem uma simbologia. Assim como essa moça conseguiu interpretar ali o sonho dela, o que o sonho dela estava falando para ela a respeito do casamento, você pode analisar, porque é aquela coisa, não tem como pegar um determinado símbolo e falar que é aquilo e fechou, acabou. Pelo menos não de acordo com o que o Dr. Joseph Murphy acredita. Ele acredita no seguinte, que o seu sonho traz ali imagens simbólicas sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, você pode estar muito preocupado sobre determinado assunto. Eu vou me casar ou não? Então, o seu sonho vai começar a aparecer trazendo essa indagação para você
com outras figuras, não necessariamente, por exemplo, o seu marido, mas pode trazer uma outra pessoa. No caso aqui, ela sonhava com um homem barbudo apontando para a estrela de Davi, não era isso? E aí ela conseguiu identificar que na verdade é porque ela estava fora do caminho dela, que seria ali a religião dela, né? E aí ela acabou voltando para a religião, fez ali a oração, encontrou a pessoa que deveria seguir essa jornada do lado dela, e aí tudo deu certo. Então, quando você tiver um sonho, e esse sonho imprimir assim algo para você, for um sonho forte, que você acredita que está simbolizando algo, procure analisar a sua vida, o que você está passando naquele momento, o que aquele sonho está tentando te dizer através daquelas imagens. É o que eu disse, não necessariamente aquelas imagens são simbolismos exatos do que você está vivendo. Não necessariamente porque o seu pai está te falando determinada coisa no seu sonho, na vida aqui, é o seu pai, tem alguma ligação com o seu pai. Às vezes pode ser o que ele está te dizendo que simboliza algo para você. Eu vou ler uma breve explicação do Dr. Joseph Murphy a respeito dos sonhos. Ele diz o seguinte: interpretação dos sonhos. Nossos sonhos são eminentemente pessoais. Os mesmos símbolos que recebemos teriam um significado totalmente diferente se aparecessem nos sonhos de outras pessoas. Olha o que eu falei, né? Durante os sonhos, o subconsciente nos fala em linguagem simbólica. Um velho místico judeu afirmou que à noite a mulher, o subconsciente, fala com o marido, o consciente, e às vezes se queixa de que este último está prejudicando com pensamentos negativos, temores e emoções destrutivas. Como, por exemplo, aqui nesse sonho, ele sonhava, esse velho místico, como ele diz, que uma mulher ficava falando e reclamando do marido, que o marido ficava falando coisas muito negativas e tudo mais. E na verdade, era o marido, efetivamente? Não. Possivelmente era o próprio subconsciente falando para essa pessoa que essa pessoa está sendo muito negativa. É uma interpretação. Então, cada pessoa vai chegar à sua própria interpretação do sonho e o que ele quer dizer. Claro que se você acompanha essa série aqui, especialmente através do telepsiquismo desse livro, você já deve ter notado que muitas vezes o nosso subconsciente ele é muito direto ao assunto. Ele traz muitas vezes simbologias, como essas que eu dei agora, através do sonho, mas muitas vezes ele fala direto, olha, você vê uma determinada pessoa que vai falar, olha, faz isso, 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 ou senão você sonha com os números da loteria, ou senão, sabe, ele é muito direto ao assunto. Então tem essas duas formas, né, esses dois nuances aí do subconsciente falar com você através do sono. Agora sim, vamos para o próximo relato de hoje. Esse próximo relato está na página 71 do livro e ele se chama Fui Salvo pelo Anjo da Guarda. E ele diz o seguinte: quando pequeno, minha mãe me disse que eu tinha um anjo da guarda que sempre velaria por mim e que o anjo acorreria em meu auxílio sempre que eu estivesse em dificuldade. Como todas as crianças, acreditava em tudo que meus pais diziam. Uma vez, acompanhado por outros meninos, fiquei irremediavelmente perdido em uma floresta. Mas não senti muito medo. Assegurei aos outros que meu anjo da guarda nos mostraria o caminho. Alguns de meus companheiros riram e ridicularizaram a ideia. Outros me seguiram. Alguma coisa em mim fez com que eu me encaminhasse em uma dada direção, até finalmente encontrarmos um caçador que nos ajudou. Os rapazes que se recusaram a nos acompanhar nunca foram encontrados. Não existe nenhum anjo da guarda com asas velando por ninguém. Minha crença cega em um anjo da guarda fez meu subconsciente reagir a seu modo, obrigando-me a caminhar em uma certa direção. O subconsciente também sabia onde estava o caçador e guiou nossos passos naquela direção. A Bíblia diz: pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome,
Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Salmos 91, 14, 15. O nome significa a natureza da inteligência infinita, da mente subjetiva. A expressão mente subjetiva e a palavra subconsciente são sinônimas. A natureza da inteligência infinita que existe em nós é que responde à natureza de nosso chamado. Se você estiver perdido na selva, não dispuser de uma bússola e não tiver a menor ideia de onde está o Cruzeiro do Sul, em outras palavras, se não tiver o menor senso de direção, lembre-se de que a inteligência criadora do seu subconsciente criou o universo e todas as coisas que contém. E, portanto, não precisa de uma bússola para achar o seu caminho. Se não reconhece a sabedoria que existe dentro de você, é como se ela não existisse. Suponhamos que você recebe em casa uma pessoa muito ignorante, que nunca viu uma torneira nem um interruptor e a deixa sozinha na sua casa durante uma semana. A pessoa morreria de sede e ficaria no escuro com a água e a luz ao alcance da mão. Milhões de pessoas em todo o mundo são como essa pessoa. Não compreendem que a resposta está à sua espera para qualquer que seja o problema que as atormente. Basta reconhecer ao subconsciente com fé e confiança que encontrarão a solução. Olha que relato interessante. Esse relato é do próprio Dr. Joseph Murphy, de quando ele era criança, e você vê que as crianças que não o seguiram acabaram não sendo encontradas até hoje, né? O que é uma pena. O Dr. Joseph Murphy, ele não acredita que seja propriamente um anjo da guarda, e sim o subconsciente que conhece de tudo, porque lembra, né? O subconsciente, a nossa consciência de ser, nosso Deus interior, nossa centelha divina, sabe de tudo. Então, se você se voltar para ela e pedir as informações, ela vai saber te guiar, indiferente de onde você esteja. Eu particularmente acredito sim em espíritos de luz, acredito na espiritualidade, que elas também estão aqui para nos ajudar, e acredito, claro, no poder do nosso subconsciente de ter acesso a essas informações internas.